E aí, pessoal, como é que vocês estão? Como é que tá passando aí, né, nesse nosso apocalipse em câmera lenta, né? Todo mundo pronto, preparado aí para mais um episódio, né? Vamos lá. Hoje eu vou abordar, acho que a última linha editorial aqui do meu canal, né, que é a espiritualidade. Então, por que que eu, né, acho a espiritualidade um caminho importante, qual que é a finalidade, qual que é o propósito de eu abordar isso na minha clínica, na minha vida, enfim, né? Por que que, afinal de contas, eu acho isso algo imprescindível, né? Então, assim, eu queria abordar esse caminho, né, espiritual pela linha do sentido. Então, poder perceber, assim, a questão, né? Por que que nós estamos aqui? Por que que isso é importante? Porque uma das coisas que mais eu vejo acontecendo, né, na clínica e também assim na minha própria vida é uma ausência brutal de sentido nas coisas. Por que que a gente trabalha, por que que a gente se relaciona, por que que a gente precisa ganhar dinheiro? Quando eu converso com pessoas novas, assim, né, mais jovens, adolescentes, né, pergunto, e aí, o que que você quer da vida? O que que você acha de estudo? Por que que você está aqui? O que que você pretende fazer? Enfim, você está empolgado com alguma coisa, algum projeto, alguma ideia? E, enfim, o que eu vejo em geral é uma preocupação com a carreira, com os estudos, com ganhar dinheiro, com quais escolhas profissionais eles vão estar desempenhando, né? Então, assim, isso pra mim é uma coisa quase que universal. E... Mas se a gente começar a perceber o cenário, né, se você vê uma palestrinha do Yuval Harari da vida, você vai percebendo que, putz, o cenário é bem tenebroso aí, né? Profissional, econômico, para o mundo aí nas próximas décadas, próximos anos. Então, muitas carreiras que, enfim, hoje estão bombando, amanhã não estão mais, não estarão mais, surgirão outras carreiras, às vezes a gente nem sabe qual será a profissão do futuro, está tudo muito volátil, muito difícil. O pessoal geralmente não tem mais um ânimo para estudar, né? Tipo, por que eu vou estudar isso, eu não vou usar, né, no meu trabalho? Então fica essa preocupação estrita com a utilização das coisas, com o que isso vai trazer de retorno para a nossa vida. E um pouco, eu acho que já é um lugar comum essa ideia de que, bom, o trabalho não dá sentido para ninguém, né? Porque hoje, basicamente, o trabalho é uma forma de explorar as pessoas, né? De lucrar. A gente já está cansado de ver isso, assim, né? As pessoas tendo burnout e sendo demitidas, né? Assim, vi isso muitas vezes na minha clínica, inclusive, né? Então, o trabalho ele vai sendo esvaziado também, né? No decorrer do tempo. O trabalho ele não é valorizado pelo próprio mercado. Compruebe el ritmo de producción. La cadena va con retraso, Banco 5. Atención, capataz. Né? O que é valorizado hoje é ficar rico, ganhar dinheiro sem precisar trabalhar, né? Isso seria o ideal hoje das pessoas, né? Tipo, como empreender, como, enfim, fazer trabalho de internet, vamos dizer assim, né? Sem precisar fazer nada, né? Ganhe dinheiro sem precisar fazer nada, né? Esse é o slogan atual. Então você vê como as coisas estão sendo desertificadas, empobrecidas e tudo isso vai bater onde, né? Vai bater num desespero, numa ansiedade profunda, índices de suicídio e aí vai, né? Então hoje, para preparar aqui esse roteiro, eu estava lendo o Frankl, né, no sentido, na busca do sentido, né, para a vida, né, para a existência. Tem uma obra dele que ele fala disso, né, enfim, da vivência dele nos campos de concentração, de como ele foi, né, produzindo, digamos assim, essas ideias dele para construir a logoterapia dele, a temática terapêutica dele, em torno da construção de um sentido para a vida, né? E isso fazer com que as pessoas consigam atravessar os seus sofrimentos, né? Então,
para o Frankl, né, encontrar o sentido era algo muito importante, né, era algo que daria um sentido para a existência das pessoas e aí logo elas não seriam, né, elas não seriam engolidas pelo seu próprio sofrimento, não seriam engolidas pela sua própria depressão, pelas suas crises e aí vai pela desesperança. Então, ele fala de uma coisa que eu acho muito interessante, que eu acho que é um tema aqui inicial pra gente, que é a falta de sentido aprendida. Então ele fala que às vezes terapeutas vão trazer essa ideia meio que ele chama de nulista, né? Que é, olha, a vida não tem sentido mesmo, esse universo aqui é um bando de planeta flutuando e é isso. Né? Assim, quanto antes a gente aceitar isso, melhor. Né? Ter essa lucidez. Aceite e bora viver com isso. Então eu vejo isso principalmente nos psicanalistas, né? Quando eu fazia meu curso ou quando eu vejo, né, enfim, né, grupos de discussão temático e aí vai. Nessa herança, né, quase que de fidelidade para com Freud, em abraçar um ateísmo tácito e cínico a respeito dessas ilusões religiosas. Né, como se tudo isso fosse uma espécie de gordura, né, de excesso a ser eliminado, né, de uma coisa que não tem uma função existencial pertinente. Né, quase como uma fantasia infantil que precisa ser extirpado quanto antes para a gente poder viver melhor. Então, assim, e nessa direção, eu acho que. E aqui ele fala que isso é um desserviço, né, que a gente faz para as pessoas, né? Por quê? Porque a vida em si já está produzindo isso em larga escala. Esse esvaziamento, essa maquinização das pessoas, né? Na transformação delas de engrenagens descartáveis e produzindo essa relação de consumo com tudo, inclusive com as religiões. Então, por que eu acredito que a religião é uma peça fundamental na libertação desse projeto de mecanização da vida? Porque eu acredito que a religião vai nos proporcionar esse sentido e, mais do que isso, né, uma ampliação existencial que nos faz viver de uma forma menos reduzida a essas coisas que a vida tem a nos pressurizar, nos cooptar, nos pressionar. Né? Então eu vejo na espiritualidade uma arma de guerrilha para poder fazer frente a essa força, essa pressão que tenta nos seduzir, que tenta nos transformar em uma coisa definida, uma coisa que tem um valor específico, que pode ser então desconstruída e ameaçada e manipulada a partir disso. Então, eu queria partir também para uma breve exposição da minha própria biografia, né? Eu acho que vai ficar bem um pouco mais claro o que eu entendo por espiritualidade e qual que é a função disso, né, dentro da minha perspectiva existencial. Assim, como que a espiritualidade se constituiu como um sentido para mim. Em primeiro lugar, eu tive contato com um vazio, né? Isso me lembro lá com, sei lá, com meus 12, 13 anos. Foi uma espécie de luto da infância, foi uma infância muito legal. E aí, a partir daquilo, ter uma vida meio estranha, né? No final ali da sétima para a oitava série, aquele período, né? Um pouco antes de ir para o ensino médio. Eu me lembro que eu andava e perguntava, me questionava justamente pelo sentido das coisas. Eu acho engraçado as pessoas não se questionarem isso, né? Eu vejo as pessoas vivendo preocupadas em ter um monte de coisa, mas assim, e além disso, né? Por que as pessoas não se questionam do porquê da existência? Eu acho isso tão maravilhoso. Né? Como é que a gente pode ser assim, existir de forma tão complexa, tão miraculosa e a gente não se espantar e não se questionar e não abrir a cabeça para entender que a existência pode ser muito mais do que arrumar um emprego, né, gente? Então, assim, diante dessas questões, eu fui ficando um pouco vazio, admito, né? Na época eu achava assim, bom, se a vida tudo isso aqui vai acabar, então tem por que a gente ficar se esforçando para atingir essas coisas, que vai acabar mesmo, né? Então, não tinha muito porquê, né?
Mas a partir de um determinado encontro, né, eu fui abrindo a minha cabeça para outras perspectivas e percebendo que, bom, Deus pode existir. Né? Isso trouxe um clique de esperança dentro da minha cabeça. Né? Tipo, essa lógica mortífera materialista pode sim ser quebrada, pode ser questionada por uma perspectiva mais fideísta, sei lá. Deus se tornou uma possibilidade naquela época. Daí, quando eu entrei para a igreja e comecei a meu percurso como cristão, né? E percurso que eu acho muito construtivo na minha vida. A partir desse percurso cristão, eu comecei a curtir, digamos assim, uma convivência possível com uma virtude, com coisas boas, nossa, me lembro que tinha retiros de carnaval, uma coisa muito legal, né, da minha época cristã. Então, assim, uma convivência bacana, jogando bola, trocando ideia, lendo a Bíblia, umas coisas super que eu acho super construtivo para as pessoas, né? Assim, por que elas não fazem isso? Por que os jovens não se reúnem dessa forma hoje em dia, né? Em vez de se reunir para encher a cara e ter esse tipo de experiência, parece que novamente, parece que é uma coisa brutal, né? Não tem opções. Nisso eu acho legal, por exemplo, os escoteiros também, né? Vai conhecer a natureza, enfim, fazer uns acampamentos, acho isso maravilhoso aí pra garotada, né? Então, ter essa convivência com uma leitura, tocar uma musiquinha na igreja, você vai se conectando artisticamente com as coisas, vai aprendendo um instrumento, isso tudo vai construindo uma identidade, né? Para além desse deserto que a gente tem convivido aí, né? Depois disso, eu fui me desertificando um pouco, fui ficando bem exausto, exaurido de toda aquela atividade religiosa. E foi aí que encontrei Nietzsche e foi aí que ele me ajudou a sair um pouco desse esquema meio idealizante, meio perfeccionista, meio de querer resolver, né, a realidade, as coisas, o mundo, né, minha família, e aí vai. Então, e isso foi com os meus 22, 21 anos, né? Então, quando eu encontro Nietzsche, parece que eu descubro uma filosofia bem humorada, uma maneira de dizer, olha, a coisa não é tão séria assim, né? Não se leve tão a sério, né? Então isso, para mim, foi muito importante. Né? Eu brinco que o Nietzsche me pegou lá do fundo do poço de novo. Né? E a partir daí eu me interessei pela filosofia, fui para a filosofia. Mas eu acho que o encontro com Nietzsche é um encontro espiritual, por mais curioso que isso possa parecer. Quando as pessoas hoje me trazem um Nietzsche muito anticristo e né, como se fosse um ícone do ateísmo, eu vejo completamente contrário. Eu vejo Nietzsche como um parceiro de fé, né, uma leitura que me ajuda, né, a construir uma espiritualidade. Justamente porque ele destrói uma espiritualidade petrificada, né, uma espiritualidade idealizada, uma espiritualidade que se constrói em torno do ideal, que na minha opinião é o cristianismo, é o monoteísmo, enfim, todas essas religiões que vêm nessa esteira da verdadeira religião. Então essa vontade de verdade me exauriu. Hoje, quando eu encontro, sei lá, grupos de psicanálise que buscam também a verdade, isso me cansa. Eu fico extremamente preguiçoso, né, de ver esse tipo de busca novamente, né? Por isso que eu acho que, olha, gente, a melhor coisa do mundo é desenvolver a sua espiritualidade. Por quê? Porque você vai parar de ser religioso em lugares errados, né? Assim, você vai constrói uma igreja, né? Um templo para você ter a sua própria espiritualidade, em vez de espiritualizar coisas que não são espiritualizáveis, vamos dizer assim, né? Como, né, sua, vamos dizer, escola de psicanálise, por exemplo, né? Ou o seu grupo político, e aí vai, né? Então, a partir de Nietzsche, eu acho que tem aí um crepúsculo dos ídolos e, né, graças a Deus, eu começo a respirar e aí
começo a fazer toda uma releitura da minha própria espiritualidade e da minha existência como um todo. Então, a partir daqui, acho que a minha espiritualidade faz as pazes, né, com a minha existência e eu começo, então, a abrir um pouco as perspectivas e vou para a filosofia, e vou para a astrologia, e vou atualmente, né, estou num percurso mais místico, mais umbanda, mais tarô, e por aí. Faz muito tempo que eu não leio e estudo tarô, mas eu adoro tarô, né? Assim, eu acho uma linguagem simbólica muito interessante, muito... Eu brinco que os oráculos são uma forma quase que como um radar que eu uso existencialmente para ir me conectando com o momento. Assim como eu faço, por exemplo, todo dia de olhar para o céu e ver onde a lua está. Né? Hoje eu sei que a lua está quase cheia, né? Agora, eu preciso olhar para cima para ver isso, eu já quase que não preciso mais, porque eu já vou acompanhando ela. Eu já sei mais ou menos qual que é o percurso dela. Então, isso vai se... A gente pode usar um termo psicanalítico, né? Isso vai se introjetando, né? Então, isso vai entrando tanto que, né, mais ou menos eu já meio que vou convivendo com a lua, né, com os ritmos dela, e vou percebendo os meus ritmos e como que as coisas vão acontecendo, né, inclusive para criar materiais aqui para trazer para vocês, né. Então, eu acho que agora a minha espiritualidade está numa fase muito de disponibilidade para ofertar essas ferramentas e esses recursos para quem está aí, né, interessado, para quem está acompanhando o canal, para quem, né, vai na minha clínica, para quem conversa comigo. Eu estou tentando disponibilizar tudo isso que eu aprendi e construí na minha vida, no meu percurso espiritual, e eu acho que a existência é um grande percurso espiritual que vai expandindo a nossa existência, né, para além, enfim, dessa coisa bem unívoca, unilateral, monotemática e maquinizada que é a nossa cultura atual, né, por que pareça, né? Então, assim, para mim, né, a espiritualidade é uma forma de lutar contra essa alienação brutal e essa, né, desertificação da existência. Então eu não abro mão de nada, né? Assim, eu vejo que, né, você fala, mas você acredita no tarô, você acha que o tarô vai te trazer a verdade? Novamente, né, as questões são sempre as mesmas, né? São sempre muito empobrecidas, né? Falam de um desespero. Né? Então eu acredito que hoje as pessoas estão muito empobrecidas, né? E quando o Viktor Frankl, eu estava lendo lá, eu vejo que hoje, infelizmente, a gente está indo para um caminho de campo de concentração novamente, onde as pessoas são reduzidas a um número, onde elas precisam, né, lutar diariamente para satisfazer necessidades básicas. Então, todo esse desespero, na minha opinião, é uma espécie de, né, maquinização das pessoas, uma forma de torná-las engrenagens e previsíveis e quase que uma coisa de causa e efeito, assim, né? Você vai usando as pessoas através do desespero delas, né? Então, o Viktor Frankl ele vai falar, né? As pessoas têm o suficiente com o que viver, mas não têm nada por que viver. Então, a questão que eu gostaria de trazer aqui para vocês, espiritualmente falando, é no por que vocês vivem, por que vocês estão aqui, por que que você acha que você veio a esta existência. Atualmente estava vendo uma crítica daqueles good vibes, né, do jovem místico que fica lá fazendo umas coisas ridículas, né, e as pessoas dão risada, né, falam, lá, né, vou encomendar, parece uma espécie de telemarketing espiritual, fazendo chacota dessa espiritualidade. Eu vejo como tudo isso é muito triste, né? Tanto essa visada meio marketing da espiritualidade, meio empobrecida, meio coisificada, né? Uma coisa que, sei lá, né? Venha descobrir comandos para ser bem sucedido, ser feliz. Então o próprio Viktor Frankl vai trabalhar isso, né? Essa ideia de ser bem sucedido que ainda vigora, né? Então, como uma crítica desse ser bem-sucedido, ele vai trabalhar a ideia de sofrimento, né, e de transformar o sofrimento em sentido.
Então isso é um tema bem polêmico, mas eu acho interessante, né, do como a gente pode trabalhar o sofrimento, as coisas que dão errado, as nossas crises, os nossos traumas, como matéria-prima para encontrar o nosso sentido nessa existência. Então eu acho que isso, inclusive, é uma ferramenta terapêutica muito importante. Então eu acredito que a espiritualidade ela surge nos momentos de crise. Muita gente procura a espiritualidade quando tem uma crise, assim como procura a terapia da mesma forma. Então eu acredito que as crises, os sofrimentos são sim um bom processo catalisador iniciático para a gente encontrar essa existência maior, mais ampla, mais arejada e mais significativa. E eu acredito sim que temos aí um longo trabalho pela frente para utilizar desse sofrimento e principalmente desse karma bem negativo que a gente tem aqui no Brasil para transformar isso em algo que faça sentido. Então, assim, uma das minhas propostas espirituais é trabalhar essa ancestralidade negativa que a gente tem aqui no Brasil para construir um sentido disso. Né? Fazer um trabalho aí, né, vamos dizer, espiritual para encontrar um meio termo e uma solução e uma justiça social possível. Eu vejo muita gente, os melhores, né? Eu coloquei um vídeo do padre Lancelotti falando isso, né? Eu não quero ser bem-sucedido, eu quero estar do lado dos derrotados, né? Por quê? Porque hoje nesse sistema corrupto, injusto, exploratório, né, ser bem-sucedido significa estar de acordo com eles. Então, nessa chave crítica, a gente precisa perder o medo de perder o medo de morrer, perder o medo de ser ameaçado e destruído, que é justamente isso que nos manipula, que é usado contra nós. Como é que a gente alcança isso? Através de uma elevação, de uma conexão com algo maior, com algo que é, na minha opinião, a verdadeira realidade, né? Que é esse mundo múltiplo e positivo e generoso e bom que está aqui também e que é possível a gente encontrar desde que a gente se abra para isso. E eu acredito que uma dessas aberturas principais é a espiritualidade. Através da espiritualidade a gente pode se conectar novamente com essa bondade, com o que Freud chamou de forma pejorativa de sentimento oceânico. Eu acho que isso é uma conexão muito verdadeira, muito profunda, muito importante para a gente. Para a gente conseguir transcender esse nulismo, esse niilismo atual, essa desertificação da existência. Mas é isso aí, gente. E a partir de agora eu vou trazendo perspectivas dentro dessa espiritualidade para ir dando a todos aqui um pouco de ferramentas, alguns caminhos que possam ser úteis aí para vocês no seu dia a dia, na busca pelo sentido na sua existência. Isso aí, gente. Eu agradeço o seu view, né? Dê like, compartilhe e qualquer coisa que queira acrescentar é só mandar aqui pra gente. Valeu e uma boa semana. Tchau, tchau.